Olá, está começando mais um Toque de Vida, hoje num formato diferente, um formato jovem, porque nós vamos falar de um movimento tão interessante que é liderado por dois jovens que atuam aqui na nossa Ubra, no campus de Canoas. Fique com a gente! Muito bem, nós vamos hoje falar sobre o Dunamis Movement, que é um movimento cristão interdenominacional ou para-eclesiástico que busca evangelizar o meio universitário pregando a palavra de Deus e o seu reino. Em grego, a palavra dunamis significa poder. Esse termo aparece, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, que diz assim: com grande poder, com grande dunamis, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus e grande favor estava sobre eles. É com esse poder e graça vindos dos céus que o movimento Dunamis visa proclamar o reino de Deus e a sua salvação em Cristo. O Dunamis Movement atua também por meio dos assim chamados Dunamis Pocket, que são grupos de jovens que se reúnem semanalmente nas universidades brasileiras. Hoje iremos conversar com a líder do movimento do Dunamis Pocket, que se reúne aqui na Ubra de Canoas, a estudante de fisioterapia Victoria Leivas e também o seu amigo que lidera junto, o Rodrigo Dias de Souza. Fique com a gente! Muito bem, estamos aqui com a Victoria Leivas e também o Rodrigo, que são líderes do Dunamis Pocket. Nós vamos falar sobre isso no nosso programa. Bem-vindos, então! Muito bem, então estamos aqui com o Rodrigo e também com a Victoria, que são líderes do Dunamis Pocket. Talvez você que é aí de casa está se perguntando, afinal de contas, o que é isso e o que isso tem a ver com a Ubra ou com o programa Toque de Vida? Tem tudo a ver. Vou pedir então para que o Rodrigo e a Victoria se apresentem ao público, contem quem vocês são, como vocês vieram à fé cristã, como foram libertados do pecado e conheceram o Senhor Jesus. Por favor, Victoria. Então, a minha família sempre foi cristã, então eu nasci num berço cristão, mas ao passar do tempo eu comecei a ver que faltava alguma coisa, sabe? E eu descobri isso conhecendo o Dunamis, nesse poder explosivo, isso faz a diferença nas nossas vidas, e então eu quis trazer isso para a faculdade para impactar a vida das pessoas. Muito bem, que legal! Muito bem, Rodrigo, uma apresentação sua ao pessoal de casa, por favor. Bom dia, pastor. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu conheci Jesus, na verdade, eu nasci num lar cristão. Então, eu desde sempre estive dentro da igreja, mas há poucos anos, após entrar na faculdade, eu tive uma experiência diferente com Jesus que me permitiu viver esse dunamis, esse poder de uma maneira tão intensa, a ponto de querer transformar não só a sociedade, a minha faculdade, mas o mundo todo, junto com a Victoria e outras pessoas do mundo todo. Que legal, então. O movimento Dunamis Pocket, né? Porque o que é... Primeiro vamos falar do movimento maior, que é o Dunamis Movement, e depois o Dunamis Pocket, né? Victoria, o que é o Dunamis Movement? Quais são os objetivos desse movimento que não tem uma denominação, né? É para-eclesiástico, ou seja, é para todos os cristãos, né? Que creem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isso mesmo. Então, o Teófilo Hayashi, que é o líder do movimento, ele teve um tempo fora do país, fora do Brasil, e nesse momento de missões da vida dele, ele recebeu de Deus isso, e que ele era para voltar para o Brasil, e abriu o Dunamis, o movimento Dunamis, para realmente trazer essa mudança, essa vida sobrenatural, essa intensidade de viver com Deus aqui, principalmente para os universitários, porque ele fala que quando ele estava fora, ele teve muito contato com universitários, e ele disse que toda pessoa que entrava para a universidade, ou ela se desviava, ou ela se distanciava de Deus, de uma forma que ela começava a se perder, ou entrava em depressão. Então, ele disse que no meio universitário existiam muitas barreiras que afastavam as pessoas de Deus. Então, o Dunamis veio com essa proposta de trazer uma diferença, trazer uma intensidade de uma vida com Deus para essas pessoas. E ele, inclusive,
inclusive fala, ele tem uma igreja que o mantém, digamos, o ministério dele é na igreja em que ele é pastor, e o Dunamis Movement é algo que ele faz voluntariamente, né? Exatamente. Como tu disse, né, é um movimento sem denominação, então inclui todas as religiões, diversas denominações, que realmente é só para propagar o nome de Jesus e levar o amor de Deus para essas pessoas. Que legal. Por que começar um Dunamis Pocket aqui na Ubra, e o que é um Dunamis Pocket? Porque a gente percebe que o movimento, talvez para colar junto com os jovens, né, ele usa bastante os termos em inglês, né? Dunamis Movement e aí o Dunamis Pocket. Lembra um pouco assim um livro de bolso que a gente chama a versão Pocket, né? Tem algo a ver assim, ó, o Dunamis Pocket é o Dunamis maior, mas numa versão de bolso, assim, algo condensado? É tipo isso. E os termos em inglês a gente fala muito por causa que a visão do Dunamis é espalhar para o mundo todo. Então a língua universal é inglês, então a gente coloca os nomes, a gente denomina tudo com um nome inglês justamente para unir todo mundo, né? Tipo o Novo Testamento que foi escrito em grego, que era a língua do mundo na época ali, né? Exatamente. E aí o Dunamis Pockets é exatamente isso, é trazer essa visão tão grande que abrange muitas pessoas para dentro das nossas universidades de um formato mais descontraído, menor, para atingir realmente as pessoas que estão à nossa volta, né? E por que começar um grupo desse aqui na Ubra? Você estuda fisioterapia aqui, óbvio que, né? Mas tem algum caráter especial começar aqui na Ubra? Assim, aqui na Ubra eu vim pra cá, eu não sou daqui de Canoas, nem da região, e então aqui foi a minha família durante todos esses anos de faculdade, né? Então nada melhor do que a gente querer transmitir aquilo que nos faz bem, né? Então para as pessoas que estão perto de nós, poder falar de Jesus, falar do amor dele, que ele liberta, que ele cura, para as pessoas que estão à nossa volta, eu vi a oportunidade de abrir aqui na Ubra o Pockets para justamente fazer isso. Então, a escolha foi essa, até porque é a minha universidade, né, é onde que eu me sinto em casa, onde eu estou sendo construída na minha... Você está servindo a Deus onde Deus te colocou, então, né? Exatamente. Que legal. Rodrigo, vocês se reúnem agora na capela universitária, mas antes você também se reunia, fazia parte de um Pockets que se reunia na Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? Como aconteceu essa junção de você vir parar aqui na Ubra? Você não estuda aqui, mas ajuda a liderar o grupo Dunamis Pocket aqui com a Victoria. Como aconteceu essa mistura de histórias? Bom, eu estudo na faculdade do IPA, lá em Porto Alegre, e durante o ano passado eu conheci os Pockets, eu já conhecia a Dunamis Movement, mas eu não conhecia os Pockets. E eu descobri que tinha um Pocket na Universidade Federal, em Porto Alegre, e fui lá para conferir, para conhecer, e gostei muito, comecei a participar, comecei a auxiliar lá, e desde então começou a crescer. Nós também abrimos na UFSPA, que é muito próxima à Federal, ali em Porto Alegre. E no último Pocket do ano passado, eu conheci a Victoria e nós ali criamos um contato e a partir disso a gente foi mantendo esse contato. Aí no final do semestre passado, ela me chamou: Rodrigo, tu poderia nos ajudar aqui na Ubra? E eu falei, claro, com certeza. E daí eu comecei a participar, além de auxiliar também, trazendo palavra, eu trago as canções, faço faculdade de licenciatura em música, então eu tenho auxiliado tanto lá em Porto Alegre, quanto aqui em Canoas dessa forma. Que legal, então aí a gente já entra no assunto de como funcionam as reuniões, né? Tem essa parte da adoração, do louvor, né? Mas antes de falar sobre isso, que dia, horário e local acontecem aqui na Ubra, o Dunamis Pocket, e quem pode participar? Como que uma pessoa faz para participar? Então, a gente se reúne agora todas as terças-feiras na capela, às 18h20, todas as terças-feiras. E qualquer um pode participar que tenha vontade de conhecer, de saber como é, o que nós fazemos lá. Então, é aberto para o público, qualquer estudante, funcionário, professores podem ir participar junto com a gente. Não precisa estar afiliado a nenhuma congregação, não precisa
é só aparecer lá que vai ser bem recebido por vocês. É verdade, com certeza. Então, você que mora aqui na região da Ubra de Canoas e quer participar de um movimento tão legal, tão significativo, Dunamis Pocket, toda terça-feira, aqui na Capela Universitária, das 6h20 da tarde até às 7, né? Respeitando até os horários de aula, né? Então, você que é aluno, tem aluno que chega cedo na Ubra, que vem de longe, chega cedo, vem participar, aproveita esse tempo para conhecer mais um Deus que ama você. Não é esse Deus que você imagina que está aí só para punir as pessoas, só para... O Deus que ama todo mundo, que quer transformar esse mundo num mundo de amor e justiça, né? Por favor, venha conhecer esses dois jovens aqui tão simpáticos, né? Mas não só pela simpatia, venha conhecer a fé que os move voluntariamente. Eles não ganham dinheiro, não tem recolhimento de oferta, eles estão aqui para falar de Jesus, para falar desse Deus de amor para vocês, né? Então, Rodrigo, fala um pouquinho você estuda música e você lidera também um louvor, né? Que é importante o louvor no Dunamis Pocket? Na verdade, fundamental, porque a música, de forma geral, ela está presente em todas as culturas no mundo. E não seria diferente para nós estarmos em conexão com o nosso Deus. Então a música tem essa importância porque ela pode nos conectar com Deus e também as pessoas que estão naquele local, porque eu não faço sozinho, a gente faz no coletivo, a gente canta, a gente adora no coletivo. E quando nós adoramos, Deus ele cura as nossas vidas, as nossas emoções e ele também gera um destino para a nossa vida. Qual seria esse destino, Victoria? O que Deus quer para este mundo? Será que Deus quer todo esse sofrimento, esse mal? Deus quer nos mandar, nos condenar? O que Deus planejou fazer para o ser humano enviando Jesus? Qual é a mensagem do Dunamis Pocket sobre isso? A Bíblia diz assim que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus já venceu todas as coisas. Então, as coisas ruins que acontecem no mundo não é porque Deus quis, mas são situações que acontecem e que a gente muitas vezes tem que passar. Mas juntamente com o Dunamis, com o Pockets, a gente prega a questão de que nós somos fortes, que nós já somos mais que vencedores e que as coisas que acontecem muitas vezes para forjar o nosso caráter, para nos fazer crescer, amadurecer, né? Então que a gente tem condições de passar porque nós somos vitoriosos aqui nessa terra, né? É verdade, né? Em Jesus nós temos já a vida eterna, o perdão de pecados e essa fé nos move então a servir ao nosso próximo, né? Quais são os maiores, porque o movimento Dunamis surgiu em resposta à universidade, né? O pastor Teófilo ali, ele se preocupou com os jovens que entram nas universidades e acabam se desviando da fé ou esfriando, né? Por que será que isso acontece? O que na universidade desafia o jovem cristão acerca da sua fé? Rodrigo? As questões, eu acredito que é das diversas filosofias. Muitas vezes os jovens eles estão dentro de um espaço, né, dentro da igreja, mas eles não tiveram um real encontro com Jesus. E isso muitas vezes impede que o jovem realmente entenda quem ele é, entenda por que ele está aqui na Terra. E nós não estamos aqui somente para ter uma boa vida, para termos uma família, um emprego bom e termos amigos, sermos felizes, mas muito mais do que isso é nós conhecermos a Jesus e fazê-lo conhecido e transformar a nossa sociedade, que hoje tem muitas falta de valores e falta de identidade. E por isso que o mundo está do jeito que está, complicado, porque as pessoas elas não têm esse amor. E quando a gente está em conexão, não só com o Dunamis Pocket, mas principalmente com Jesus, nós podemos sim receber desse amor, sermos transformados e transformarmos outras pessoas. Que legal, então o centro não é nem o Dunamis Pocket ou as igrejas, né? O centro é o relacionamento com Jesus que nos ama, né? De que forma, Victoria, o amor de Jesus pode mudar a vida de um jovem universitário e por que esse amor é tão importante para eles? Por que eles não devem se esfriar desse amor ou se ausentar dele? O amor de Jesus é tão fundamental assim para o jovem universitário? Eu posso falar um pouquinho de mim, que como eu nasci na igreja, teve muitas questões de identidade e eu acho que, como o Rodrigo falou, é algo muito forte e que a nossa geração tem corrido atrás, tem perdido
não tem isso tão forte dentro delas. Então, elas se comparam com o que os outros dizem, elas levam muito em conta o que os outros falam e não ao que Jesus fala delas. A Bíblia conta que Deus já escreveu todos os nossos dias, Ele já tem tudo, a nossa vida toda planejada. Então, por que a gente sofre? Por que a gente fica tão triste, né? É porque muitas vezes a gente não sabe o que Ele quer de nós, a gente muitas vezes às vezes nem se importa com o que Deus pensa de nós e a gente dá muito mais atenção ao que os outros falam, né? Então, a questão da identidade a gente encontra quando a gente se confronta com o amor de Jesus. E esse amor é que nos revela quem nós somos. Que nós somos não qualquer um no mundo, que nós temos um propósito, que nós nascemos para fazer algo relevante nesse mundo, nem que seja para... muitas vezes a gente pensa assim, mas ter uma carreira de sucesso, ser uma boa empresária ou alguma coisa do tipo, mas às vezes ser mãe é algo que Deus quer para você e você não quer isso, sabe? Para você ser pai. Então, às vezes a gente se esquiva das coisas que Deus planeja para nós e aí a gente acaba entrando num sofrimento que não é o que Deus quer. Então, ser confrontado com esse amor é você tomar posse daquilo de quem você é, sabe? E esse encontro daquilo que Deus te criou e você tomar isso pra você, então isso é incrível, sabe? Muda a sua vida, muda a sua percepção. Que legal, né? Vocês percebem em casa, vocês que estão aí em casa, né? Olha que mensagem interessante de dois jovens, né? Nossa sociedade, ela centra muito nas conquistas pessoais, né? A gente planeja a nossa vida em torno disso e tem até um episódio no Black Mirror que mostra isso, né? Uma menina ali preocupada demais com a sua imagem perante os outros nas redes sociais, né? E às vezes a nossa vida realmente é isso, a gente centraliza muito na opinião do próximo, ou na nossa opinião, a gente é muito obcecado com a autoestima, né? E o que o apóstolo Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, Paulo fala mais ou menos assim, traduzindo para a nossa linguagem, né? Ele fala que ele não se importa com a opinião dos outros, né? E não se importa com a opinião dele mesmo sobre ele próprio. A única opinião, o único tribunal a quem ele responde é o tribunal de Deus, no sentido não de julgar, né? Mas para ele a única opinião que importa é o que Deus acha dele. E aí que a Vitória e o Rodrigo nos passam é o que Deus acha de você. E eles não estão passando aqui um Deus legalista, de Deus que ele tem uma série de coisas para você fazer. Não, o que Deus pensa de você é que você é um filho de Deus. E por ser filho dele, você carrega a natureza dele e você nesse mundo serve a ele amando o próximo e ajudando a espalhar essa justiça, esse amor, essa paz ao semelhante, né? Nós vamos encerrar o nosso bloco aqui, mas eu vou deixar uma próxima pergunta no ar, que acho que você de casa pode estar pensando. É o seguinte, vocês são jovens, a gente sabe das tentações que a própria idade que vocês têm trazem, né? Assim, o deslumbre, querer aproveitar a vida. Como duas pessoas jovens centralizam a vida em torno de Jesus e sem ser caretas, né? Sem ser aquelas pessoas chatas e que tudo é errado, mas também sem ser o oba-oba. Como viver essa centralidade, essa identidade em Jesus, né? E viver de forma alegre, não carrancuda, não de forma chata. E uma outra pergunta: se entra alguém, sei lá, tatuado no Dunamis Pocket, vai ser bem recebido. Se entra alguém, não sei, com uma roupa que a gente talvez julgue estranha, ou pense na igreja que a gente frequenta, talvez, né? Uma pessoa que na nossa igreja talvez não seria muito bem vista pelos outros, né? Como essa pessoa é recebida no Dunamis Pocket? Uma pessoa adicta, drogada, um alcoólatra, alguém com muitos problemas. Como que vocês do Dunamis Pocket receberia esse jovem universitário, pensando em suicídio, por exemplo, né? Então, você de casa, como será que eles vão responder a essas questões? Vamos conhecer mais o Dunamis Pocket aqui da Ubra, depois do intervalo.
Voltamos então para falar sobre o Dunamis Pocket, que é um grupo de cristãos evangélicos, católicos, quem crê em Jesus, que se reúne na Ubra toda terça-feira, das 6h20 até as 7 da noite, antes das aulas do noturno, aqui na Capela Universitária. Estamos aqui de novo com a Victoria e o Rodrigo, e ficaram 2 perguntas difíceis. O intervalo foi justamente para vocês pensarem, né? Muitas pessoas ou muitos jovens que não cresceram na igreja, não, né, eles olham assim, talvez para um cristão e dizem: não, eu não quero seguir porque eu vou ter que ficar careta, é tudo chato, tudo não pode, eu não quero Deus. Como vocês conseguem ter essa linguagem tão fluida, se vocês serem alegres, né, e terem essa dimensão espiritual, essa dimensão de fé, essa dimensão de servir Jesus? Como conciliar Jesus com as alegrias da vida? Que muitos jovens perguntam: seguir o Dunamis ou seguir Jesus significa uma vida chata? Eu acho que não, né? Vamos com a Vitória primeiro. Então, eu acho que quando a gente é confrontado com algo bom, a gente quer retribuir conforme a gente recebe. E quando a gente se deixa ser aberto para receber o amor de Jesus, então a única coisa que vem no meu coração é de retribuir esse grande amor por mim. Então você vive já a partir desse amor de Deus, né? É assim que você se sente também? O seu ponto de partida é saber que alguém morreu e amou você a ponto de oferecer a vida dele? Isso muda as suas atitudes e as suas ideias, Rodrigo? Eu acredito que na vida nós vivemos processos e com Deus não é diferente, tanto que eu quanto ela, nós nascemos num lar cristão, mas realmente temos vivido uma vida totalmente diferente, tendo uma outra perspectiva há pouco tempo. E isso foi um processo. Eu tenho 21 anos, a gente regula de idade, temos 20 e poucos anos, então não foi assim do dia para a noite. E com Jesus é a mesma coisa. E esse amor que o pastor estava falando, ele constrange a gente. É a ponto de você entender: se teve alguém que me amou de uma forma incondicional. Isso eu nunca vi. Eu já estudei várias filosofias, várias outras crenças, e eu não vi em nenhum outro lugar alguém que amou o mundo todo sem querer nada em troca. Então isso me constrange, isso me leva a conhecer mais desse Jesus, mais desse amor. E o que é melhor, né? Jesus amou a você que está em casa, morreu por você antes de você nascer, sem merecimento seu. Você não fez nada de bom para Jesus amar você, mesmo assim ele te amou. Aí a gente compara com diversos ensinamentos, né? Eu venho de um lar shintoísta, budista, que tinha o imperador do Japão em alta conta, né? E a diferença que eu vejo básica do que a gente vivia antes e que a gente vive a partir de Jesus é uma só, né? O meu imperador, no caso ali do Japão, não morreu por nós na guerra. Ele mandou os soldados pegarem os aviões e se matarem, né? O imperador era um deus, visto como um deus, né? Mas era um deus que pedia a morte dos seus súditos ou dos seus fiéis, né? E agora no cristianismo a gente tem o contrário. Nós fizemos o errado, nós atraímos o pecado, nós temos uma natureza contaminada pelo pecado, pelo egoísmo, e ainda assim Jesus morreu por você, né? Nós temos um Deus que morre por nós. Então isso muda mesmo a nossa forma de viver. Victoria, diz para mim quais são os desafios do Dunamis Pocket aqui na Ubra? Então, a gente levar o amor de Jesus, a gente sempre encontra desafios e barreiras, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a ouvir isso. Então, às vezes a divulgação, de falar, de chamar, mas a questão da gente conseguir um lugar aqui, isso já é uma grande vitória para nós. Isso é uma grande alegria da gente poder se encontrar num lugar fixo, cedido pela Ubra, cedida por vocês. Então, isso a gente nos deixa muito feliz. Mas existem barreiras, né? As pessoas muitas vezes não estão dispostas a ouvir, até por causa da questão, da visão da igreja que elas têm da igreja, de ser algo chato, de ser algo, tipo, sem graça, né? Então, a questão... eu acho que essa é a maior questão, da gente mostrar Jesus não de uma forma chata, porque ele não é. As coisas que ele faz não é chato, tem muito valor, é muito grandioso tudo. Então, as pessoas precisam ver
assim Jesus. Então, essa é a nossa maior barreira de falar dele, do amor de Deus. Que legal. Então, o desafio é bastante grande, né, do Dunamis Pocket aqui na Ubra, mas acho que certamente com o poder do Espírito Santo, que é isso que significa o Dunamis, né, vocês creem que tem a capacidade, a partir da natureza do próprio Deus, de vencer esses desafios, né? Rodrigo, você deve ter testemunhado todo esse processo nos outros grupos também, de como Deus e como, né, o Espírito Santo dinamizou mesmo as pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, pelos pockets, né? Compartilha com nós um testemunho, alguma história ali do que você já viu aí nos anos que você tem de Dunamis Pocket. Eu acho que posso falar de mim mesmo, assim, com relação ao que eu vivia antes do Pocket, antes, não só do Pocket como uma organização, mas eles sendo um meio para realmente poder transformar minha vida, Jesus poder transformar minha vida. Eu tinha muito medo de muitas coisas na vida, e principalmente quando eu estava no ensino médio, eu achava que eu não ia me formar nunca, por causa do medo, por causa da falta de confiança. E eu entrei na faculdade e mesmo assim continuava com isso. E quando eu conheci o Dunamis e conheci as outras pessoas, né, os outros líderes nos outros pockets, me ajudaram a realmente mudar a minha mentalidade, mudar esse medo. E juntos também com a Victoria, a gente pôde crescer e amadurecer, né, junto com as pessoas, na verdade, todo o Pocket, não só com um ou com outro, mas com cada um. E hoje eu perdi esse medo. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei onde eu posso chegar por causa do Espírito Santo. Por causa desse poder que está na minha vida, está na vida dela, está na vida do Senhor, e pode estar na tua vida também, se assim tu desejar. Que interessante, né? Então quer dizer que a partir do conhecimento do Evangelho de Cristo, do Espírito Santo, na verdade não somos nós que lá dentro a gente muda, esse poder vem de fora, então. Então é algo que o cristianismo tem, né? De dizer, olha, não adianta você se esforçar somente e tentar alcançar Deus, que você não vai conseguir, a gente é fraco. Mas o nosso poder então vem desse Deus Todo-Poderoso. Essa fé nesse Deus Todo-Poderoso, no Espírito Santo, em Jesus Redentor, também faz a diferença na sua vida, não só na igreja, mas na sua vida no dia a dia também, Victoria? Com certeza, na verdade, se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria, assim, porque só com a força do nosso braço, às vezes a gente até consegue chegar em alguns lugares, né, mas a gente chega destruído, a gente chega cansado, desmotivado muitas vezes, e o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é a pessoa que nos ajuda, que Jesus, quando ele foi para o céu, ele disse que deixaria um ajudador com a gente, que o nosso consolador, todos os dias da nossa vida até o final. Então, ter a garantia que a gente pode contar com alguém que é além de nós, que é mais forte do que nós, que vê as coisas muito à frente do que nós, isso é de fundamental importância na nossa vida, né? Eu tenho certeza, assim, que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo com a gente, o Dunamis não existiria, o Pockets aqui na Ubra também não existiria, as palavras que nós falaríamos nos Pockets seriam palavras vazias, e muitas vezes as pessoas chegaram, pelo menos foram uma vez no Pockets, e no final da mensagem elas disseram assim: Vicky, era tudo que eu precisava ouvir. Então isso não vem de mim, isso vem de Deus, vem do Espírito Santo, que é muito maior do que eu. Então a gente é só um canal para falar das coisas do coração do Pai. Que legal, né? Vejam só que a partir do momento que a gente tem, que está com Deus, que Deus está com a gente, nós não estamos mais sozinhos. Nós, na verdade, estamos numa quadra, né? Nós, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Pai que nos cria da vida, o Espírito Santo que nos ajuda, é o auxiliador, o consolador, e Jesus, que é o nosso herói, que morre em nosso lugar e nos dá salvação. Ficou uma pergunta para responder, né? No intervalo ali. Se chega alguém lá no Dunamis Pocket, sei lá, alguém que não se enquadra no perfil que a gente imagina nas igrejas, né? Alguém tatuado, alguém numa linguagem diferente, digamos assim. Como o Dunamis vê isso? É bem recebido, não é? A pessoa tem que largar tudo para aceitar Jesus e daí ser aceito, que às vezes acontece muito isso nas igrejas, né? Primeiro você para de fazer isso, aquilo outro, agora você vai entrar, né? Como que o Dunamis trata pessoas que fogem ao padrão que a gente imagina, assim, de pessoas de igreja? A gente
ele trata todo mundo da mesma forma. Deus mesmo diz que com ele não há acepção de pessoas. Então, qualquer pessoa, independente do estilo de vida, do que leva, do que carrega, é bem recebido, até porque Deus, ele vê o coração, e a gente, como cristãos, a gente tem que andar conforme Jesus andou. Então Jesus, ele olhava o coração, Jesus olhava as necessidades das pessoas, então ele não olhava para a aparência. Então, se a pessoa, independente do estilo que tenha, é super bem recebida, é super bem amada com a gente puxa para perto. Que legal, vocês vejam só, né? Porque a centralidade do movimento é falar de Jesus, do amor dele e de levar a mensagem do reino a todo o planeta, ao mundo inteiro, né? Então, Rodrigo, conta para mim o que você, como integrante do Dunamis Pocket, também como um cristão alcançado por Jesus, né? Que tem o Espírito Santo, o que diria para alguém, para um jovem que chega no Dunamis Pocket e diz, olha, eu estou pensando em me matar, por exemplo, a minha vida não tem mais valor, não tem mais sentido? Eu acredito que Deus, ele tem planos de bem para nossa vida e esperança para um futuro. Tem um cara muito interessante chamado Jeremias, que ele falava que Deus usou a vida dele para dizer o seguinte: eu tenho planos de bem e não de gerar dano, e esperança para um futuro. Sabe, a nossa sociedade hoje, ela pensa na ideia de esperança como um talvez. Mas eu quero te encorajar nessa manhã, ou independente do horário que tu esteja assistindo esse programa, de que esperança com Jesus não é um talvez, mas uma certeza. E quando você entende que Deus tem planos, esperança para um futuro a longo prazo, e de que Ele te ama, independente do que tu esteja sentindo, e que Ele pode tirar toda essa tristeza, essa depressão, essa angústia que tu tem vivido, tu vai mudar. E é isso que eu diria para um jovem, assim, vem, cola com a gente, que a tua vida, e com Jesus principalmente, que a tua vida vai ser transformada, e toda vontade de se matar, de não estar mais aqui, vai mudar. Que legal, então, olha só, né? Você está convidado a conhecer não só quem pensa em se matar, obviamente, mas qualquer jovem, qualquer pessoa que queira conhecer Jesus, independente da denominação, pode chegar aqui na Ubra, terças-feiras, 6h20 da tarde, na Capela Universitária. Vocês vão conhecer esses dois jovens simpáticos aqui que lideram o Dunamis Pocket. Eu quero terminar o programa com duas mensagens que vocês usaram, né? 2 lemas para atrair o pessoal. Quando o Dunamis ainda não usava a capela, se reunia lá no prédio 1, né? Um lema que eu vi interessante foi: a sua nota não define você, tua nota não te define. Como assim não me define? Eu posso tirar um 7, um 10, um 5, não, isso não vai me definir? Eu acredito, eu vejo por mim, né? Se eu não tirasse uma nota muito boa, às vezes eu me cobrava demais. E tem muita gente que é assim, ou que vai muito mal na prova e se acha um derrotado porque eu não sou inteligente, porque eu não aprendo, ou isso ou aquilo, e começa a se destruir emocionalmente. Só que a gente prega isso, que a sua nota não te define, por justamente isso, porque tu é muito mais do que a tua faculdade, tu é muito mais do que a tua nota, o teu valor é muito além daquilo que a gente pode ver ou fazer, entendeu? Então, obviamente, é sempre bom tirar uma nota boa, né? E a gente fica feliz com isso. Mas não é isso que vai te definir, não é isso que vai dizer que tu é inteligente ou que tu é capaz de fazer alguma coisa. O que te define, então? O que me define é saber que eu sou amada por Deus. E posso dizer um texto bíblico? Por favor. Lá em 1 João 2,13 diz assim: jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Então, Deus diz que nós somos fortes, que nós já temos vencido o mal. Então é isso que me define, que eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus, porque eu sou forte. Então, independente das circunstâncias, eu já saio com a vitória na mão. Então, isso é o que me define. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço aí ao Rodrigo, à Victoria, por estarem aqui nos estúdios gravando essa entrevista. Ela vai ao ar no Toque de Vida, mas também nós vamos colocar nas redes sociais. Se você assistir pelo YouTube, está convidado
molecada entrar em contato também com os jovens, vocês poderiam deixar um número de WhatsApp para o pessoal entrar em contato para ter mais informações? O meu é 994264439 e tem as redes sociais do Dunamis. No Instagram é @DunamisPockets e tem o Instagram do Rio Grande do Sul, que contempla todos os pockets do Rio Grande do Sul, que é @DunamisPocketsRS. Muito bem, então entre em contato aqui com o grupo, venha buscar mais informações. Você que está nos assistindo também pode enviar críticas e sugestões de tema ao nosso programa para o e-mail pastoral@ubra.br e também para o meu WhatsApp, código de área 51, número é 996377447, que você vai estar lendo aí também na tela. Muito obrigado aí pela atenção e presença de vocês. Obrigado de novo, Rodrigo e Victória. Deus abençoe vocês. Um abraço. No próximo bloco nós temos nós temos mensagem bíblica e oração. Fique com a gente. Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, em nosso programa Toque de Vida. Nós queremos juntos ler a palavra de Deus, meditar nos textos bíblicos e, é claro, orar, pedindo força, consolo para as nossas vidas. E ao final queremos também pronunciar a bênção de Deus. Fique conosco.
O salmo previsto para este domingo é o Salmo número 80, versículos 1 a 7. Provavelmente este salmo foi cantado no período quando o povo de Deus estava sofrendo como cativeiro lá no exílio, e então eles oram pedindo ajuda de Deus, ao mesmo tempo eles lembram das bênçãos de Deus no passado. É um salmo atribuído a Asaf, onde diz: Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder e vem salvar-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Povos, cantai, nasceu Jesus, recebe, ó terra, o Rei. Jesus é Rei, por montes, vales, mar. Louvor a Deus, fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor fazei soar. A Igreja Cristã tem hoje o seu Ano Novo. Esse novo ano inicia com um período chamado de período de Advento. Esse período compreende as 4 semanas que antecedem o Natal, marcadas nos seus 4 domingos. Ou seja, é um período de preparo, de reflexão e ao mesmo tempo de louvor ao nosso Deus pelo cumprimento da profecia da vinda do Salvador Jesus. Hoje, portanto, nós estamos no primeiro domingo de Advento. E conforme o antigo costume, os 4 domingos de Advento são representados por uma assim chamada coroa de Advento. E aqui está ela hoje. Boa parte das igrejas cristãs utilizam essa coroa, que é um símbolo da vigilância e também da alegria, à medida que o dia de Natal está se aproximando. Bom, nós vamos agora explicá-la. A coroa, com a sua forma circular,
simboliza a aliança de Deus com a humanidade, através do sangue de Jesus, aqui envolvido com uma fita vermelha. Simboliza também a eternidade. Os ramos verdes simbolizam então a esperança cristã e a graça de Deus que em Cristo nos dá a vida eterna. Temos também aqui 4 velas vermelhas, que simbolizam a nossa fé e também a alegria, que aumenta a cada semana, pois a cada domingo nós iremos acender mais uma vela e assim consecutivamente. Ou seja, essa luz vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais intensa, à medida que lembramos a vinda do Salvador Jesus. Aliás, o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E é justamente esta que é a vela branca, que fica no centro da coroa, quando ela é acesa no dia 25 de dezembro, no dia de Natal. Jesus, o Deus Emanuel, está conosco. Então hoje, o primeiro domingo, dentro desse período do Advento, nós vamos, portanto, acender a primeira vela. Em cada vela, a cada domingo, nós vamos trazer uma temática diferente. E hoje, portanto, vamos falar dessa primeira vela como sendo a vela da profecia. Já dizia o salmista: ah, se de Sião viesse o livramento de Israel. E ele continua dizendo: e como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar de novo. Este versículo do Salmo 53, é o versículo 6, fala dessa alegria do cumprimento da profecia de Deus. Afinal de contas, o que é uma profecia? É quando se diz antes algo que verdadeiramente irá ocorrer depois. É difícil para o ser humano racional crer nas profecias de Deus. Mas é interessante que, se nós olharmos para trás, todas as profecias do Antigo Testamento, por exemplo, todas elas vão se cumprindo uma a uma, culminando na profecia que Deus havia feito lá para Adão e Eva, logo após caírem em pecado, quando Deus prometeu enviar o descendente. Ele está falando ali do Messias, o Salvador, que iria esmagar a cabeça da cobra, ou seja, iria vencer o diabo. E isso se cumpriu. Vejam, hoje nós podemos usar não apenas a fé, olhando para frente, para as promessas de Deus que ainda virão, mas também para aquilo que ainda irá se cumprir, como a segunda vinda de Cristo no dia do fim deste mundo. Mas também podemos usar a razão ao olharmos para trás e reconhecer que verdadeiramente Deus é fiel. Diferente de nós seres humanos, Ele cumpre a sua promessa. Mas nós também não podemos deixar de lembrar que Deus continua hoje cumprindo as suas promessas na sua vida. Quando Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Outro momento, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou então, em outro momento: invoca-me no dia da angústia, me chama, eu te livrarei e tu me glorificarás. Em outro momento: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vejam, são promessas de Deus, do único e verdadeiro Deus. Promessas do Deus vivo, que hoje está agindo na sua vida para lhe dar amor, perdão, consolo, conforto, ânimo, força, em toda e qualquer situação. Na certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus. É essa a sua promessa, e a sua promessa é a nossa certeza. Amém. Chegou agora o nosso momento de oração, quando nós queremos falar com o nosso Deus, na certeza de que Ele está sempre nos ouvindo e sempre atendendo os nossos pedidos espirituais. E se for alguma coisa que de repente não seja bom para nós, Deus vai dizer não,
ou espera, mas Ele sempre, sempre ouve a nossa oração, aonde nós estivermos. Querido e bondoso Pai Celestial, graças te damos por esse período que está se iniciando dentro do calendário da igreja, que é o período do Advento, onde nós aguardamos com muita expectativa a vinda do Salvador Jesus. É claro que, na verdade, Ele já veio, mas nós nos sentimos como aquele povo aguardando com toda a expectativa, até que ouvem, através dos anjos, que o Salvador nasceu lá em Belém. Que essa maravilhosa notícia, ó Pai, possa estar sempre presente nas nossas mentes e corações e possamos estar sempre preparados, confiantes na fé no Salvador Jesus Cristo. Queremos te pedir que tu cuides e abençoes a cada um dos nossos telespectadores. Continues a conceder muita alegria nos seus corações e também, ó Pai, trazer força e coragem a todos aqueles que estão doentes, acamados, hospitalizados, que passaram ou irão passar por algum procedimento cirúrgico ou ainda estão aguardando os exames. Enfim, tu que és o médico dos médicos, cuides deles conforme a tua bondade e misericórdia. Abençoe a cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Cristo, teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Estamos agora chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas é claro, também Deus se alegra muito com a tua companhia. Lembre-se que nós temos toques de vida para vocês todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira, os drops diários, às 8 horas da manhã e aos sábados, 12h50. E nos domingos, sempre às 8 horas, o nosso programa com duração de 1 hora, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá nós temos o Minuto Toque de Vida todos os dias às 7 horas da manhã e às 6h40 da tarde. E se você quer receber as nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e nós iremos incluir o seu endereço de e-mail no grupo de distribuição. E se você quer conhecer mais a Igreja Luterana, acesse o site www.ielb.org.br e lá você também poderá encontrar a Igreja Luterana mais próxima da sua casa. O nosso programa Toque de Vida está chegando ao fim. Queremos agora pronunciar a todos vocês que estão nos assistindo a bênção de Deus, a mesma bênção que Araão pronunciou sobre o povo de Deus no Antigo Testamento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.